Olá, senhores, estamos aqui de novo, mais uma vez aqui para analisarmos um edital de língua portuguesa. Dessa vez esse concurso que você vê na sua tela aí, o oficial de saúde, que é o cargo lá do Hospital Ipiranga. Isso é um concurso que foi aberto agora recentemente, o edital foi publicado recentemente. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu venho fazendo nos outros editais, a análise do edital especificamente de língua portuguesa. Vamos lá, vamos para frente aqui, ó. Bom, publicar o edital são 15 questões de língua portuguesa, dividido em interpretação de textos, classes de palavras. Só 3 classes, é a VUNESP, né, que vai fazer a prova, né, a banca examinadora, quem vai elaborar é a VUNESP. Substantivo, adjetivo e verbo em classes de palavras. Normalmente a VUNESP não faz isso, então já estão mudando algumas características aí, pouco menos matéria. A ortografia oficial, que normalmente a VUNESP não pergunta, mas ela tem aí a acentuação também, crase, pontuação, formas de tratamento, pronomes de tratamento, tá? Flexão nominal e verbal tem a ver com concordância, né? Aquelas flexões com substantivos compostos, adjetivos compostos. Depois o uso de tempos e modos verbais, o modo indicativo, subjuntivo, imperativo, e os tempos, né? Pretérito, presente, futuro, pronomes, uso e colocação, principalmente o lo, lá, los e las, le, lies. A gente vai trazer questões aqui específicas para você analisar aí, para a gente estudar melhor a matéria, né? Depois concordância, regência, e aí o trivial deles, né? Os sinônimos e antônimos, o sentido próprio e figurado. Vamos mostrar então aqui o concurso esse, né? Do Hospital Ipiranga. E eu vou mostrar primeiro aqui, para quem não viu ainda, os principais assuntos, os mais cobrados em tese de interpretação de texto. E a gente sempre traz aqui as palavras-chave do enunciado. E, mais uma vez, explico por quê. Quando você vai fazer a leitura de uma questão, obviamente, você tem que entender o enunciado da questão, isso é bem claro, né? Caso não haja entendimento do enunciado, você pode prejudicar a resposta da sua pergunta, não tenha dúvida disso. Então, para minimizar esse problema, a maioria dos candidatos tem, né, em relação a enunciado, eu trouxe algumas palavras-chave que não são mágicas, não são macetes, nada disso. São palavras realmente encontradas em provas anteriores. Eu vou até mostrar para vocês aqui algumas questões sobre isso. Bom, o que acontece com a VUNESP? Eles gostam muito da tal da charge, né? Vamos pegar aqui, ó, a chargezinha aqui. Então eles vão colocar uma charge para vocês, vão colocar um texto e vão fazer uma pergunta segundo o texto. Vai ter uma questão de conjunção, eles adoram perguntar sobre conjunção. Quer dizer, quando a gente fala vai ter, é porque a gente tem mais ou menos uma noção daquilo que ele vai perguntar, né? Então é muito provável que tenha uma questão de conjunção. Ponto de vista do autor, né? De acordo com o ponto de vista do autor, pode-se inferir do texto. Segundo o autor, aqui embaixo, ó, segundo o autor do texto, podemos inferir que... E aquelas questões de sentidos, né? E termos, expressões. Coloca um texto, pega um trecho lá desse texto, coloca lá 3, 4 palavrinhas e pergunta o sentido daquelas palavrinhas dentro daquele contexto. O sentido próprio figurado também é muito comum nas provas da VUNESP. Sentido de advérbio. Aqui essa palavra circunstância, gente, tem a ver com sentido. Tá? Então, vou até colocar para vocês aqui de uma forma mais objetiva. Quando você olha isso numa questão, né, a palavra circunstância aqui, ó, puxa uma setinha aqui, e isso tem a ver com sentido. Olha, independentemente do concurso que você vai prestar, quer seja esse concurso que nós estamos analisando ou qualquer outro, essas questões são comuns nas provas da VUNESP. Então, você estudando esse material aqui, você tem uma base para qualquer tipo de concurso, porque a língua portuguesa não muda, né? É a mesma. Tivemos uma alteração aí ortográfica em 2009, aliás, eu vou trazer uma questão envolvendo esse assunto, até para a gente prestar bem atenção nessa alteração que houve lá em 2009, mas o restante é tudo igual, né? A matéria é a mesma, o edital é basicamente o mesmo, é um copia e cola daqui, então você estudando essa matéria aqui com a gente, você tem aí um respaldo para qualquer concurso. Quando se fala em sentido, em circunstância de advérbio, a gramática está falando em sentido, que é o significado dele. Então, por exemplo, nós temos os advérbios de modo, de tempo, de lugar, de intensidade. Então, é o sentido que essa expressão vai dar dentro daquele contexto. Os advérbios têm essa função, só que a palavra-chave é a palavra circunstância. Então, quando você encontrar no enunciado de uma questão,
Levando em consideração a circunstância da expressão destacada, é porque ele está se referindo a uma questão sobre advérbios, tá? E depois, por último, o sentido de uma expressão, que é o tal do sinônimo e antônimo. Bom, assuntos mais cobrados nas questões de língua portuguesa. A sua prova é dividida em duas, né? Ela tem a parte da interpretação, que são essas palavrinhas chave que eu trouxe para vocês, e agora a parte de gramática. Então, o examinador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o texto, daquele texto, 2 ou 3 textos, ele vai te dar, normalmente são 2 textos, né, 15 questões, e daqueles 2 textos ele vai retirar as questões de gramática e de interpretação. Então, tudo que tiver na prova, no questionamento, tudo isso tem a ver com o texto ou com os textos que a banca examinadora vai colocar ali na sua prova. Palavra-chave de enunciados e questões que envolvam gramática, assunto de gramática. Ó, não de interpretação, aqui a interpretação é junto, tá? Então você tem a interpretação realmente do texto e aqui você tem a interpretação da gramática, ó, interpretar a frase. Ó. Então questão de crase, ortografia, pontuação, acentuação. Normalmente quando você tem o edital que apresenta, principalmente a VUNESP, né? A VUNESP tem muito essa característica. Eles apresentam a palavra ortografia, que é esse assunto, normalmente eles perguntam. E a acentuação também, né? Só que às vezes essas duas expressões aparecem juntas. Eu vou até mostrar uma questão aqui da VUNESP, envolvendo tanto a ortografia quanto a acentuação. Né? E depois os triviais lá, né? Concordância, conjugação de verbos, tempos e modos, né? Colocação pronominal, regência, nominal, verbal, a regência com pronome relativo, que, qual, quais, quem, né? Onde. E a regência com os pronomes pessoais oblíquos átomos, lo, lá, los e las, lhe, lhes e assim por diante. Tem questão aí sobre isso. Vamos para frente aqui e vou mostrar a questão que eu havia dito para vocês. Ó. Prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo do ano passado, 2018. Prova de investigador, ortografia e acentuação. Vamos ver como é que eles perguntaram isso aqui. Ó. Deram lá a charge, né, que eles gostam muito, né? E pergunta lá, em conformidade com a norma padrão, as lacunas da tira devem ser preenchidas correta e respectivamente por... Já vou trazer a resposta para vocês, porque eu vou trazer o resultado e o assunto passo a passo, né? Então, vejam só a frase, ó. Preciso de mais folgas. Ponto, né? Aí vem lá reticências, né? Aí começa uma frase, ó. Por que só é feriado no Tiradentes, mas não no descobrimento do Brasil? E depois a resposta, né? Por que Tiradentes foi um mártir? Ele está pedindo para preencher e segundo a norma padrão, o preenchimento é a letra D de dado e vamos ver o motivo, ou os motivos aqui. Ó. Bom, tá ali a primeira frase da charge, né? Por que feriado no Tiradentes? Quando a gente usa um questionamento, que é chamado questionamento direto, você tem uma interrogação aqui no final, ó, tá vendo aqui? E aparece o porquê, ele tem que ser separado sem acento. Se você conseguir acrescentar uma dessas duas palavras, não precisa ser as duas não, só uma tá bom. Por que motivo só é feriado no Tiradentes ou por que razão só é feriado no Tiradentes? Se essas duas palavras forem acrescentadas e a frase mantiver o sentido, então esse porquê é separado sem acento. O porquê separado sem acento é uma interrogativa direta. A interrogativa direta indica que eu tenho um ponto de interrogação no final e a possibilidade de acrescentar razão ou motivo, causa, razão, motivo ou circunstância. Uma dessas 4 palavras, né? Mas para você não ficar decorando um monte de palavras, acrescenta motivo ou razão, tanto faz qualquer uma das duas, resposta da questão, por que separado sem acento. No caso do mas e do mais, muita gente confunde, né? Até porque nós falamos, normalmente a gente troca, né, o mas aqui como uma conjunção adversativa pelo advérbio de intensidade mais. É muito comum acontecer. Para não acontecer isso aí, para você não errar isso, usa as palavras porém, entretanto ou contudo, tanto faz qualquer uma delas, ou a que você achar melhor, troca, substitui. Ó. Mas não no descobrimento do Brasil, ó, porém não no descobrimento do Brasil, entretanto, contudo, trocando, substituindo a palavra mas, aliás, por porém, por entretanto, contudo, todavia, entretanto, são palavras, ou no entanto também, né? São conjunções adversativas. Eu vou depois colocar uma por uma depois no próximo slide. Vamos com calma que eu vou chegar lá. Depois o porquê junto e sem acento ele é uma conjunção explicativa ou causal.
Eu posso trocar por pois, uma vez que, já que. Ó, porque Tiradentes foi um mártir, né? Ou pois Tiradentes foi um mártir, uma vez que Tiradentes foi um mártir, já que Tiradentes foi um mártir. E depois a palavra mártir, por ser uma paroxítona terminada em R, toda paroxítona terminada em R é acentuada pela mesma razão. Vem aqui, ó, não confundir, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o fundamental para você responder uma questão como esta. Lá em cima, lá no comecinho, deixa eu pegar o cursor aqui para mostrar para vocês, ó, aqui em cima. O que eu fiz aqui, ó, eu peguei a palavra motivo e acrescentei depois o porquê, tá vendo? Aqui não tinha a palavra motivo e eu acrescentei aqui, ó. Por que motivo você faltou à reunião? Se isso fez sentido, então esse porquê ele é separado e sem acento, tá? Que é a tal da interrogativa direta. No caso do porquê junto, eu fiz a substituição por pois. Olha aqui, ó. Faltei à reunião porque estava doente, faltei à reunião pois estava doente. Fez sentido, então esse porquê é junto e sem acento, que é a conjunção. Tá bom? Então, se você quiser até anotar, ó, deixar aqui, ó, é uma conjunção. Essa conjunção, ela pode ser, dependendo do contexto, ela pode ser explicativa, né, ou ela pode ser causal. Tanto faz aí. E aquilo que eu fiz com vocês, ó, peguei a palavra mas, aqui, né? Peguei aqui o mas, ó, e substituí por, porém. Fui à praia, mas estava chovendo, fui à praia, porém estava chovendo. Então, se deu certo essa substituição, é mas e não mais. Para você não errar o mais, não confundir, né, o mais com o mas, você faz o seguinte, ó, substitui o mais por menos. Olha a frase aqui, ó, olha lá, ó. Ele estuda mais que você. Ele estuda menos. É claro que a gente tem uma alteração de sentido, óbvio, né? Mas são advérbios de intensidade, o mais. Então, para não confundir, a gente faz essa substituição. Tá aí para vocês não confundirem mais. Vamos pegar uma questão só de acentuação, também da prova de 2018 de escrivão, de polícia. Aqui está a pergunta, assinale a alternativa correta quanto à acentuação, considerando os enunciados. Eles deram lá os enunciados lá da Folha de São Paulo. E eu vou mostrar para vocês por que a letra C está correta e vou mostrar por que as outras estão erradas. Então olha aqui, ó. Eu fiz uma separação aqui da seguinte forma. A palavra que está em vermelho é a que está incorreta, que está errada. E a que está em azul, entre parênteses, é a que está correta. E esse risquinho que você vê aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, que é o sublinhado, né? Aqui, ó, é a sílaba tônica da palavra, ó, sílaba tônica, a sílaba mais forte, né? As palavras com mais de uma sílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, elas têm uma sílaba que é chamada de forte, que é chamada de sílaba tônica, aqui, ó, tá vendo? E as sílabas átonas, que são as sílabas que não têm acentuação. Tá? Então aqui, ó, não tem acentuação gráfica. Todas essas aqui tem, aqui, ó. Então, essa daqui também, né? Bom, legal. O que eu vou fazer aqui, ó? Separar para vocês uma por uma, né? Vamos lembrar o seguinte, vamos voltar aqui, né? A letra C é correta pela primeira vez na história, a história acentuada, líderes, e vem a palavra Coreias. E aí o que aconteceu aqui? O que alguns candidatos me contaram sobre essa questão? Que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eles olharam a palavra Coreia, aqui, ó, tá vendo? E viram que ela está sem o acento agudo aqui, que ela recebia antes da nova ortografia. Então aqui teve uma alteração ortográfica que eu vou mostrar para vocês. Se esse acento estivesse aqui, essa palavra estaria correta. Da mesma forma que esse acento aqui deveria ser retirado. É pelo mesmo motivo. Isso eu vou mostrar aqui para vocês então. Tá? Vamos para frente aqui, ó. Aqui, ó. Então vamos lá. Palavra higiene. Higiene é uma proparoxítona. O que está destacado em vermelho com o hífen, com o sublinhado embaixo, é a sílaba tônica. Tá? Então eu separei para você ver como é que funciona uma questão de acentuação. Para você fazer uma questão de acentuação, para você estudar, né, a acentuação gráfica, primeiro nós temos que separar silabicamente a palavra. Então, por exemplo, separei todas aí, tá? Então, ó, higiene, a sílaba tônica é o E,
né? Aquela sílaba onde está a vogal E, portanto é uma paroxítona. Da mesma forma eu fiz com a palavra Palermo. Essas duas paroxítonas, né? Essas duas aqui, ó, IGN e Palermo, elas não têm regra de acentuação gráfica na língua portuguesa, ou seja, não existe uma regra de paroxítona terminada em E, por exemplo, ou paroxítona terminada em O, como é o caso das duas palavras, que sejam acentuadas. Não tem acentuação, então por isso que lá na questão aparece com a acentuação está errada. Depois nós temos a palavra imperdível, que deve ser acentuada aqui no caso, por ser uma paroxítona lá, terminada pela letra L. Toda paroxítona terminada em L é acentuada pela mesma razão. E temos aí em seguida duas palavras aqui que têm a mesma regra de acentuação, ó, que são as palavras Itália e História. São duas paroxítonas terminadas por ditongo crescente. Paroxítona, penúltima sílaba tônica. O que acontece com esse tal ditongo crescente aqui? Ó? Essa aqui onde está destacado para vocês, ó, é o tal do ditongo. O ditongo são duas vogais, né? Na verdade é uma semivogal com uma vogal aí. Então, em ambas as frases a gente tem a vogal I, né? E tem a vogal A. Essa vogal I, ela é pronunciada com menos intensidade. E a vogal A é pronunciada com mais intensidade. Então, vou fazer a pronúncia aqui para você identificar como é que funciona aqui. Ó. Palavra Itália e palavra História. Ó. Itália, História. Tá vendo? Esse A vai lá para o alto. É claro que na linguagem falada, no nosso dia a dia, a gente não percebe isso. Mas para a gramática isso faz diferença. Então, o que é esse ditongo crescente? São essas duas vogais em que, nesse caso, a primeira vogal é mais fraca, então é chamada de semivogal, e a segunda vogal é mais forte, chamada de vogal. Então é crescente por quê? Porque cresce na pronúncia. Então crescente é isso aí. E temos líderes aqui que são, ou melhor, que é uma palavra proparoxítona, e todas as proparoxítonas são acentuadas. Aí vem aqui as duas palavras que eu quero mostrar para vocês, que são Coreia, claro que vou mostrar as outras também, mas humanoide porque são duas palavras que são formadas por dois ditongos que aparecem na nova ortografia, na mudança ortográfica. O que aconteceu aí? Depois de 1º de janeiro de 2009, 1º de janeiro de 2009, entrou em vigor o novo acordo ortográfico e mudaram algumas palavras, um critério de acentuação. Uma delas são as paroxítonas com o ditongo E e OI. Então, todas as paroxítonas com esse ditongo E, aqui, ó, tá vendo? E o ditongo OI, paroxítonas, porque são palavras cuja penúltima sílaba é tônica, olha lá, forte. E tem essas duas vogais chamadas ditongos, né? São os ditongos. Pegaram esses dois ditongos nessas paroxítonas e resolveram tirar o acento. Por exemplo, ideia, assembleia, comboio, né? Também perdeu o acento, mas joia, né? Palavras que são paroxítonas que perderam o acento. E as palavras Coreia, ou Coreias, como está aí na questão, e humanoide, elas fazem parte dessa regra. Então elas perderam o acento também. Né? Se a gente voltar um pouco aqui, ó, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Olha na questão, eles colocaram a alternativa correta, né? A banca colocou a correta, a palavra Coreia sem acento, e veja a palavra abaixo aqui, ó, humanoide com acento, tá vendo? Ó? Então isso aqui já não existe mais, a correta seria essa daqui. Né? Vou voltar para cá. Ó. Então, paroxítonas com ditongos E e OI perderam o acento, tanto agudo quanto circunflexo. A pronúncia continua a mesma. Aí depois temos a palavra robô. Né? A palavra robô aqui, deixa eu ver onde é que está o cursor aqui. Aqui, a palavra robô é uma oxítona terminada em O, seguida ou não de S. Assim como a palavra capô, por exemplo. Né? E depois a palavra além, que é uma oxítona terminada pela expressão, aí eles colocam as letras. Na verdade a letra EM, né? São as letras EM. Essa terminação em EM. Então parabéns também pode ser seguida de S. Né? Também, vintém, então são acentuados. Oxítonas, última sílaba tônica. E silêncio, por último, que é uma paroxítona terminada por ditongo
crescente, ela segue a mesma regra, por exemplo, da palavra Itália, da palavra história, né? O silêncio aí é a mesma regra dessas palavras aí, paroxítonas terminadas por ditongo crescente. Não houve alteração nas paroxítonas terminadas por ditongo crescente. A alteração ortográfica, dentre elas, uma delas está aqui, né? Foi com relação às paroxítonas com ditongos EI ou paroxítonas com ditongo OI. Essa não tem mais acento. Beleza? Vamos fazer uma questão de colocação pronominal. O uso e a colocação do pronome. Questão aí da Câmara Municipal de São José dos Campos, técnico legislativo. Vamos ver aqui, ó. Assinale a alternativa que a expressão entre colchetes substitui o trecho destacado obedecendo à norma padrão de emprego e colocação pronominal. Quando a gente tem esse tipo de questão, tá aí a resposta correta. Eu vou comentar uma por uma por que está correta e a gente vai consertar. Tá bom? Bom, o que está em vermelho está errado, o que está em azul está correto. Legal? Bom, começando aqui, ó, nós temos a palavra constituir. Vou puxar uma setinha aqui, ó. O verbo constituir, colocação pronominal, você sempre tem que olhar um verbo, tá? O uso dos pronomes, né? Então, este verbo é um verbo que tem complemento sem preposição. A gramática chama de verbo transitivo direto. Então, mulheres aqui, ou as mulheres, é o objeto direto desse verbo. O que acontece? Quando nós temos um verbo transitivo direto, nunca, em hipótese alguma, eu posso usar um pronome pessoal do caso reto com a função de objeto direto, né? Então, encontrei ele ontem, encontrei ela ontem, vi ele ontem, vi ela ontem, amo ela, são expressões que você já deve ter ouvido falar. Estão incorretas porque, por exemplo, o verbo encontrar, quem encontra, encontra alguém ou alguma coisa, quem ama, ama alguém ou alguma coisa, e eu não posso usar os pronomes pessoais eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, como pronomes funcionando como objeto direto. Então, ou seja, com um verbo que exige complemento sem preposição, em hipótese alguma, os pronomes pessoais do caso reto podem completar o sentido deles. Então, o que a gramática fez, né? Já que nós não podemos usar o pronome pessoal do caso reto, a gramática criou os pronomes oblíquos átonos. E aqui tanto faz a próclise quanto a ênclise, ou a ênclise quanto a próclise, colocação do pronome depois do verbo ênclise, colocação antes do verbo próclise. Tanto faz porque a palavra lógica, né? Aqui, ó, palavra lógica que aparece aqui antes do verbo, ela não é atrativa, não é uma palavra que atrai pronome oblíquo átono. Se eu tenho uma palavra não atrativa, então tanto faz eu colocar o pronome antes ou depois do verbo, ou a próclise ou a ênclise. Por isso que aí fica correta qualquer uma das duas opções aí. Indefinirias, esse verbo está no futuro. Ok? Futuro. Não se usa pronome oblíquo átono com verbo no futuro. A ênclise é proibida com verbo no futuro, qualquer que seja ele, futuro do presente ou do pretérito. Então, o que eu fiz aqui? Consertei trazendo o pronome para antes do verbo, até porque a gente tem uma palavra atrativa, né? Então, que não as definiria. Então, ele fica no lugar de as mulheres aí. Suportar-lhe. O verbo suportar é um verbo transitivo direto. Se ele é transitivo direto, ele tem um cara chamado objeto direto. O objeto direto está aqui, ó. Uma escravidão cega é aqui, ó, o objeto direto desse verbo. Se ele é o objeto direto, em hipótese alguma, o pronome lhe pode ficar no seu lugar. O pronome lhe ele vai ficar, ele não pode ficar no lugar de uma expressão aqui, ó, que esteja exercendo a função de objeto direto, tá bom? Por quê? Porque o pronome lhe precisa de uma preposição a ou para. Obedecer aos pais, obedecer-lhes. Entreguei o material aos alunos, entreguei-lhes o material. Aí eu posso usar esse lhe, até porque não só a preposição a ou para, mas também porque a expressão que vai ser substituída, ela tem sentido de ser personificado, que é a vida própria. E aí pode ser suportá-la ou a suportar, porque confortável, que é a palavra que vem antes,
ela não é uma palavra atrativa de pronome. Quando a gente tem uma palavra que não é atrativa, tanto faz você colocar o pronome antes ou depois do verbo. Na letra D, fortalecem a. Esse verbo é um verbo que exige um complemento sem preposição. Então é o VTD. Né? O pronome a, ele pode exercer a função de objeto direto. Só que acontece o seguinte, quando o examinador colocou o pronome a depois desse verbo, esse verbo é terminado em som nasal. Som nasal são as terminações M e ON. Tá? Essas terminações M e ON são chamados sons nasais, ou som nasal, se você preferir. Quando a gente vai usar a ênclise, que é o pronome oblíquo átono depois do verbo, e o verbo estiver terminado em som nasal, M ou ON, e ele for um verbo que exige complemento sem preposição, nós não podemos usar o a, nós temos que usar isso daqui, ó, na, tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. Mas eu posso colocar o pronome antes do verbo porque brasileiras aqui, ó, que está antes do verbo, é um adjetivo e o adjetivo não é atrativo de pronome. Se ele não é atrativo, eu posso colocar o pronome antes ou depois, tanto faz. Tá? E por fim, a palavra correta, ou a questão correta, pela mesma situação que nós explicamos aqui. Ó. Olha o verbo preferir, quem prefere, prefere uma coisa a outra. Essa coisa que é preferida é um objeto direto, não tem preposição. Esse a é um artigo, um artigo feminino. Então, esse verbo foi terminado em M, que é o som nasal. Então, acrescenta-se depois dele, preferem na ou preferem no, dependendo do substantivo ali. Se fosse as prisões, era nas. Se fosse um substantivo masculino, era nos. Se fosse no plural, era nos. Preferem na, preferem nas, preferem no, preferem nos. Legal, beleza. Vamos para frente aqui, ó. Questão de, aqui só de colocação mesmo, não só de uso. A questão de uso de pronomes oblíquos, a gente viu agora nessa questão. E agora vamos trazer uma só de colocação. Essa tem negócio de palavra atrativa e tal. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal atende à norma padrão. Aí tá, eu vou separar as frases uma por uma, vou mostrar o que está errado e o que está certo. Tá? Vamos ver aqui, ó. Novamente aqui, o que está em vermelho está errado, o que está em azul está correto. Vamos começar aqui no o verbo que aparece com o pronome que é o investir aqui. Ó. Esse pronome tem que estar antes do verbo, porque a palavra que é atrativa. O mesmo motivo acontece aqui, tá? Porque essa palavra que é atrativa. Então, há que se investir e que se esqueçam. Aqui não se inicia período para o pronome. Iniciar período para o pronome oblíquo átono está incorreto. A próclise é proibida com o pronome oblíquo átono. Então eu tenho que jogar o pronome para frente do verbo. Tem-se afirmado. Esse se está correto, a colocação dele, porque a palavra que é atrativa. Sabe-se que parte considerável, sabe-se, iniciando o período com o verbo, pronome oblíquo átono vai depois dele. E aqui se reportam porque a palavra as quais, que é o pronome, né, ela é uma palavra atrativa. Né, por isso está correto aqui. Ó. Na letra D não se usa ênclise com verbo no particípio, essa terminação em ido ou ado, particípio regular. O particípio irregular também não se pode usar ênclise, tá? O particípio irregular depende de cada verbo. Mas no caso do regular, terminação em ido ou ado, não se usa pronome oblíquo átono depois desse verbo. Então, consertando aqui, tendo-se integrado. Verbo está no futuro. Verbo no futuro não se admite ênclise, tem que ser mesóclise, se não tiver palavra atrativa, e se tiver palavra atrativa, vai ser a próclise. Se não tiver a palavra atrativa, a gente pode usar tanto a próclise, como eu fiz aqui, ó, pronome antes, né, quanto a mesóclise, colocar o pronome aqui, ó, no meio do verbo. Então, a instituições se articularão ou instituições articular-serão. Está certo. A palavra não é atrativa, aqui, né? Então, o que ela faz? Ela puxa o pronome para antes do verbo, então a próclise é correta. A palavra que é atrativa também, então o que ela tem que fazer é puxar o pronome para antes do verbo. Então,
Questão de colocação pronominal nas provas da VUNESP é muito questionado, né? Questiona-se bastante aí. Bom, vamos ver uma questão de regência com crase. Na prova de escrivão também. O examinador dá uma frase que a gente chama de frase base ou frase guia, que é essa que ele coloca em cima, assinale a alternativa que reescreve a passagem. Essa passagem você não precisa ler, o que interessa é o que está nas alternativas. Vou fazer aqui o que eu fiz nas outras opções, separar uma por uma e corrigir o que está errado, depois mostrar toda a frase correta, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que está em vermelho está errado, o que está em azul está certo. Legal, vamos pegar aqui na letra A. Os mais novos vêm preferindo. Quem vem preferindo alguma coisa e não a alguma coisa. Então esse o que está aí entre parênteses é o artigo de isolamento. E esse a que aparece aqui é a preposição exigida. Quem vem preferindo algo, quem vem preferindo algo a outro. Algo no lugar de outro. Letra B de bola. Os mais novos dão preferência no... Está errado, não tem preposição aí no preferência. Quem dá preferência por alguma coisa. E esse pelo que aparece aqui, ele é uma preposição por, né? Aqui ó, que sai do preferência, quem tem preferência por, mais o artigo o de isolamento, por mais o igual a pelo. E também não se usa a expressão de que, quando se usa o preferir ou preferência. Então os mais novos dão preferência pelo isolamento do espaço privado, a usar o espaço público, né? No lugar, uma coisa no lugar de outra. Depois eu vou mostrar as frases corretas aí no outro slide, tá bom? Letra C. Os mais novos preferem o isolamento, preferem alguma coisa, no lugar de outra. Só que aí a banca colocou a preposição a, mas colocou crase. Só que no se usa crase antes de verbo, né? O verbo não admite artigo a. Então a gente tem um erro de acentuação de crase. O que está correto é a preposição sem o acento de crase. E a frase correta, os mais novos têm preferido o isolamento do espaço privado a usar o espaço público. E a última, quem tem preferência por, nós já vimos aqui, né, ó, preferência exigindo uma preposição por, e aqui também, né. A preposição por, ó, repito aqui, ó, somada ao artigo o igual a pelo. Esse artigo o é por causa do isolamento. Legal? Agora vamos fazer aqui as frases corretas, tá? Todas elas corretas agora, ó. Vamos fazer a leitura para a gente acostumar. Os mais novos vêm preferindo. Se vem preferindo algo. Então vamos fazer uma coisa aqui, ó. Fazer um negocinho aqui para ficar mais interessante aqui, ó. Então, se os mais novos vêm preferindo algo, que é o isolamento do espaço privado, no lugar de outra coisa, ó, a usar o espaço público. Quem vem preferindo alguma coisa no lugar de outra, ok? E letra B de bola. Letra B. Os mais novos dão preferência. Quem dá preferência por, sumou o artigo o de isolamento igual a pelo. Então, os mais novos dão preferência pelo isolamento do espaço privado a usar esse o outro complemento. E letra C. Os mais novos preferem. Quem prefere uma coisa a outra, né? Não se usa nem expressão de intensidade, muito mais, 1000 vezes mais, e nem preposição de mais a palavra que com o verbo preferir. Olha a letra C, ó. Os mais novos preferem o isolamento do espaço privado a usar o espaço público, ou seja, eles preferem isso daqui, ó, tá? no lugar disso daqui, que começa com a preposição a, tá bom? Aqui, ó, no lugar disso daqui, ó. Tá? Uma preferência, então, preferir uma coisa no lugar de outra. Esse verbo preferir normalmente quando cai dá trabalho, viu? Letra D. Os mais novos têm preferido. Quem tem preferido alguma coisa no lugar de outra. Preferido alguma coisa a usar o espaço público. E por fim, os mais novos têm preferência pelo isolamento. Quem tem preferência por, né, pelo isolamento do espaço privado a usar
o espaço público, tem preferência por uma coisa no lugar de outra. Fechou? Beleza? Bom, então é o seguinte, gente. Ainda que você esteja aí tentando prestar um outro concurso, ou queira prestar um outro concurso, e que seja da VUNESP, né? Porque aí você tem que direcionar. Esses assuntos aqui que eu abordei para vocês, eles são assuntos só da banca VUNESP e são desse concurso especificamente, mas eles formam a base da maioria das questões, ou da maioria dos editais, da maioria dos concursos por esse Brasil afora aí. Então a gramática, você estudando dessa forma aqui, você tem uma base para fazer qualquer outro concurso. Se tiver interessado nesse concurso específico para esse edital, você pode clicar no seu link aí, tem um link aí embaixo, você clica aí para adquirir o curso, você vai ter material em PDF, você vai ter questões comentadas aí, gravadas em vídeo, além dessa daqui. Você vai ter também as aulas, né, que são conteúdos, formação de conteúdo com regras. Então olha só, conteúdo, aulas gravadas em vídeo online, né, com conteúdo, com as regras, mais questões anteriores de provas comentadas também gravadas em vídeos, tá? Mais um PDF com questões comentadas, com 225 questões comentadas da VUNESP. Então você tem aí um material vasto. Basta você clicar aí embaixo, fazer aí o que é preciso fazer através do link. Aí por meio desse link você vai ter acesso a todo esse material, não só dessa matéria, mas de outras também. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, boa sorte. Tá meu telefone aí. Se precisar entrar em contato comigo, eu normalmente passo o dia todo ou em aula, em sala de aula, ou no estúdio gravando, como eu estou fazendo aqui agora. Então, ligar fica mais difícil. Se você quiser mandar mensagem, pode mandar mensagem, não tem problema nenhum. Mensagem por escrito, mensagem por áudio, filmar, você pode fazer o que você quiser, não tem problema nenhum. De repente está estudando lá o material, não entende alguma coisa, ficou em dúvida em alguma coisa na aula online, você manda mensagem para mim aí que na medida do possível eu respondo. Toda hora eu recebo perguntas aqui e eu respondo todas, né? Às vezes não dá tempo naquele momento que eu estou gravando, mas eu respondo todas. Seja feliz! Clique o link aqui embaixo e vai estar tudo certo. Grande abraço, até a próxima.